Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de matemática está no capítulo 4 do livro de vocês, a partir da página 24. Nós vamos falar sobre formas geométricas planas. Na nossa aula passada, nós falamos sobre formas geométricas espaciais, que falamos sobre a esfera, paralelepípedo e o cubo, no slide que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai continuar falando sobre formas geométricas, só que dessa vez é formas geométricas planas, porque as formas geométricas, elas estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos lá. Na aula anterior, vimos que praticamente todas as formas geométricas que existem no mundo em que vivemos são formas geométricas espaciais. Aprendemos que algumas dessas formas são especialmente interessantes por conta das suas propriedades e conhecemos algumas dessas figuras. Aprendemos a identificar e a contar estruturas como faces, arestas e vértices. Nesta aula, você conhecerá algumas formas geométricas planas. Ao contrário das figuras espaciais, as formas geométricas planas não existem no mundo em que vivemos, mas ainda podem ser percebidas. As faces de uma figura geométrica espacial são exemplos de formas geométricas planas. Por quê? Porque as faces são aquelas linhas que nós temos na nossa forma geométrica espacial. Então, quem tiver alguma dúvida, olha no livro ou dá uma olhadinha no slide da aula passada de matemática. Vamos ter um exemplo aí. O cubo possui 6 faces quadradas. O quadrado é uma forma geométrica plana. Linhas abertas e linhas fechadas. Pegue um lápis, vocês podem fazer isso agora se vocês quiserem, ou podem fazer depois, tá? Pegue um lápis, uma folha de papel, encoste a ponta do lápis no papel e escorregue pela folha contando até 3. Parabéns! Você acabou de desenhar uma linha. O lugar onde você encostou a ponta do lápis antes de começar o desenho será chamado de ponto inicial. E o lugar onde a ponta do lápis estava no final do desenho será chamado de ponto final. Podemos classificar as linhas como abertas e fechadas, tá? Em uma linha aberta, o ponto final e inicial são diferentes. Eles não se juntam na formas geométricas planas quando a figura é aberta, a linha é aberta. Já na fechada, é uma linha fechada com ponto final e inicial, eles coincidem, eles se juntam quando eu termino de desenhar a minha imagem, eles vão se juntar. Em uma linha fechada, divide o plano em 2 partes, interior e exterior, quer dizer, fora e dentro. Chamaremos o interior de uma linha fechada de região plana. A linha fechada que dá origem a uma região plana é chamada de contorno. Observe a região plana formada pela linha fechada acima. Tem a imagem aí no livro de vocês, mas eu vou ver se eu consigo colocar uma imagenzinha aqui também no vídeo para vocês, tá? Regiões planas simples e complexa, tá aí na página 25 do livro de vocês. Uma região plana é simples quando o seu contorno não se cruza. E quando o contorno de uma região plana se cruza, tem uma região plana complexa. É muito fácil essa matéria, gente. Linhas poligonais. A linha é chamada de poligonal quando é formada exclusivamente por segmento de reta. Exemplo de uma reta poligonal e exemplo de uma linha não poligonal. Tá aí no livro de vocês os exemplos na página 26, se eu não conseguir colocar aqui para vocês, tá bom? Polígonos. Polígonos são regiões planas formadas por uma linha poligonais fechada. Temos polígonos simples e os complexos, tá? Assim como algumas figuras geométricas espaciais, os polígonos possuem vértices e estruturas parecidas com as arestas chamadas de lados.
O triângulo é um polígono que possui 3 lados e 3 vértices. A gente já viu também na aulinha passada sobre isso. A quantidade de vértices de um polígono é sempre igual à quantidade de lados. Na página 27 aí, vocês têm a classificação dos polígonos quanto ao número de lados, tá? É importante vocês lerem bastante aqui para vocês depois conseguir fazer as atividades certinho, principalmente essa página aqui, 27, tá? Vamos ler só um pouquinho para não ler muito o slide, o vídeo não ficar muito comprido, senão não consigo postar lá no YouTube. Aí tem que não tem como ficar mandando para vocês. Olha aí o exemplo. Triângulo, 3 lados, quantidade de lados são 3, tá? Eu tenho aí o quadrilátero, que são 4, o pentágono, que são 5, e aí vai até até lá o 10, tá? Para vocês dar uma olhadinha aí com capricho nessa página aí, porque vocês vão precisar para fazer as atividades. A palavra polígono tem origem no idioma grego e é formada pela junção da palavra polos, que quer dizer muitos, com a palavra gonia, que significa canto. Ou seja, originalmente a palavra polígono significa muitos cantos. Agora, vocês têm atividade aí da página 28, desculpa. E tem atividade da página 29, que eu falei para vocês prestar atenção para fazer direitinho. E da página 30. Na página 30, eu tenho aí, atividade 7 e 8, é um probleminha. O probleminha 7 está perguntando assim, qual é o perímetro de um triângulo cujos lados medem 17 centímetros cada um? Aí vocês vão marcar qual é a opção. Então, como que eu vou fazer para achar a medida certinha? Eu vou falar só um exemplo da número 7 para vocês aprenderem a fazer. A gente tá falando sobre o triângulo, não é? Quantos lados tem um triângulo? E tá o número aí para poder 17 centímetros, tá medindo cada lado, que tá falando aí o probleminha. O que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar a quantidade de número de triângulo pela quantidade de número que tá aí. Aí vocês vão conseguir achar a resposta certinho para poder fazer, tá? E tem o probleminha o número 8 também. É só vocês ler várias vezes para poder entender. Às vezes a gente parece que é difícil, mas se você ler com bastante atenção, reler de novo, até você conseguir entender, que às vezes a gente fica com faltas, não sabe interpretar aquilo que a gente está lendo. Então, lê várias vezes para poder entender. Um beijo para vocês e até a próxima aula.